Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje. Mais um dia que o Senhor preparou para estarmos aqui meditando em Sua palavra, falando da Sua palavra, falando de como Ele é bom e de como Seu amor dura para sempre. Amém? Dona Piedade, minha querida, seja bem-vinda, hoje atrasada. Mas nós vamos meditar nas Escrituras, amém? Porque nós encontramos nela a fonte de toda alegria, de toda felicidade, amém? Hoje nós vamos fazer a leitura e a meditação do capítulo 141 até o capítulo 145 de Salmos. Vamos terminar Salmo amanhã, se Deus quiser. Tô um pouquinho diferente, né, Dona Piedade? Decidi mudar um pouquinho. Oi, Vanilda, minha sogra querida, Deus abençoa. Hoje eu tô um pouquinho diferente, gente, tô alisada. Esse foi meu imprevisto. Marquei para fazer um procedimento no cabelo às 10 horas da manhã. Não imaginava que não ia dar tempo. Mas tá bom. Seja bem-vinda, Ivanete, querida. Deus abençoa. Daqui a pouco a Sossô deve estar entrando também, né? Então vamos lá. Vamos meditar nas Escrituras. Glória a Jesus. Salmo 141, gente, um salmo de lamento, um clamor de Davi por proteção e por direção. Tem muita coisa nesse salmo para nossa meditação e eu queria compartilhar com vocês algumas das coisas que Deus colocou no meu coração. Obrigada, Ivonete! Há tempos e estações, né? Hoje eu decidi mudar um pouquinho. Te falei sábado na Fazendinha, né? Mudar um pouquinho. Creio que virá um novo tempo do Senhor. Mas nós continuamos aqui com fervor e amor pela palavra. Salmo 141, Davi vai falar umas coisas muito atuais, né? Obrigada, Dona Piedade. A Soraya tá indo para sua casa, Ivonete? Daqui a pouco, então, a gente vai estar junto. Lembra-se que na época de Davi, o templo era um lugar onde eram feitos os sacrifícios. Na época lá onde quando Davi reinava, provavelmente aqui esse Salmo 141 nem era quando Davi reinava, mas por ser um salmo de lamento, provavelmente ele estava sofrendo ou a perseguição de Saul, ou algum dia de angústia, né? E ele estava ali declarando umas coisas muito pontuais, que hoje nós entendemos por causa da graça revelada, mas que naquela época era uma revelação da parte do Espírito. Obrigada, Vanilda, Deus abençoe. Dani, seja bem-vinda, querida. Que Deus te abençoe. Também estamos meditando no Salmo 141. Na época de Davi, a adoração e o sacrifício só acontecia no templo. Mas aqui ele está em um momento de profundo clamor, de profunda tristeza. Então ele escreve esse salmo de lamento e olha o que ele fala: Senhor, aceita a minha oração como um incenso oferecido a ti. Ele também diz: e as minhas mãos levantadas como a oferta da tarde. Nós não sabemos qual foi o período da vida de Davi que ele estava passando aqui, mas com certeza foi um período de dificuldade. E aí, olha só que interessante, ele vai orar e vai falar: Senhor, que a minha oração seja como o incenso. Isso é muito interessante porque lá em Apocalipse, no capítulo 8, versículo 3 e 4, fala que as orações dos santos iriam ser... Deixa eu abrir lá, Apocalipse 8, 3 e 4. Os anjos estavam pegando as orações dos santos, que eram como o incenso. Vi 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e a eles foram dados 7 trombetas. Então veio um outro anjo com um incensário de ouro e ficou em pé junto ao altar. Recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo como oferta sobre o altar de ouro diante do trono. A fumaça do incenso com as orações do povo santo subiu ao altar onde o anjo havia derramado o incenso na presença de Deus. Apocalipse 5 também fala sobre isso, versículo 8. Diz: quando o Cordeiro recebeu o livro, os 24 anciãos se prostraram diante dele, assim como os 4 seres viventes. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são o quê? Que são as orações do povo santo. Vamos lembrar uma coisa? Na época do tabernáculo, que depois se tornou o templo, era igual, né? Só movimentou ali de algo que era possível de desmontar e montar, né?
para algo fixo, que foi o templo. Naquela época, diante ali da cortina, que ia para o Santo dos Santos, tinha um altar de ouro, aonde era oferecido o incenso. Ali era oferecido o incenso aromático, agradável a Deus, do jeito que Deus havia determinado, tinha que ser oferecido o incenso. Esse incenso, ele vai ser simbolizado, e o Salmo 141 deixa claro isso, porque Davi, escrito pelo Espírito Santo, disse: aceita a minha oração como um incenso. Então o incenso, ele simboliza a oração. Assim como quando você acende o incenso e ele começa, a fumaça dele começa a ir para onde? É para cima, não é? Assim são as nossas orações. Elas não podem ser feitas de qualquer jeito. Nós sabemos o quê? Que Deus, ele tem o jeito certo de fazer um sacrifício. Ele deixou muito claro no Velho Testamento o que o incenso tinha que ter. O incenso tinha que ser de uma mirra especial, de uma erva assim, e tudo muito definido para que de fato ele pudesse subir de forma agradável, como um perfume suave. A Bíblia está dizendo que a nossa oração é como um incenso. Que coisa linda! A nossa oração, eu tô super me estranhando, me parece que nem sou eu aqui, tô achando muito esquisito. Misericórdia. A nossa oração é como um incenso, que vai subindo, que vai alcançando os céus, como um perfume agradável. Às vezes quando a gente está orando, a gente pensa que Deus não está ouvindo, né? Às vezes quando a resposta demora, a gente pensa, parece que tudo que eu tô falando em oração é vão. Mas aí quando a gente abre a palavra de Deus, fala que Deus, ele guarda as nossas orações nas taças. Até que um dia o anjo vai chegar com essas orações diante do trono de Deus. Então nós não podemos nos esquecer que Deus ouve sim as nossas orações. A Bíblia diz que as nossas lágrimas, elas são guardadas no odre de Deus. Olha que coisa linda. Assim como as nossas orações estão colocadas em taças, e tudo isso é um simbolismo para aquilo que acontece espiritualmente, assim como Deus reserva as nossas orações. Até tem um pastor que chama Hernandes Santos. Ele fala que as nossas orações são como um banco, que você vai depositando, até que chegar a hora certa de você sacar. E aí a minha pergunta é, será que nós temos orado como deveríamos? Será que temos apresentado diante de Deus a nossa família, os nossos filhos? Será que temos apresentado diante de Deus a nossa vida? Será que temos apresentado a nossa cidade, a salvação? Será que temos apresentado diante de Deus a igreja, a unidade da igreja? Porque Deus registra cada uma das nossas orações. Davi está falando, embora eu não estou no templo nesse momento, que as minhas orações sejam como aquele incenso que é ofertado todos os dias o sacerdote tinha que ir lá e ofertar o incenso para Deus. Está vendo como que a oração é algo diário? Lembra que Jesus ensinou a oração assim, ó, dá-me o pão de cada dia, ou seja, a oração, a vida de oração do crente é diária. É diária. Deus não estipulou quanto tempo, Deus não estipulou a hora, se de manhã, de tarde, de noite, mas uma coisa é fato, Deus espera que nós oremos diariamente. Que as nossas orações subam como um incenso. E aí ele fala que as minhas mãos levantadas sejam como a oferta da tarde, ou o sacrifício da tarde. Todos os dias no templo acontecia um sacrifício logo antes ali do entardecer, né? No entardecer, logo antes ali do sol se pôr, e esse sacrifício era chamado de sacrifício da tarde. Davi está falando assim, olha, provavelmente ele não tinha acesso ao tabernáculo, ele não tinha acesso ao templo, porque não tinha sido construído ainda, mas ele está falando que a minha vida, que as minhas orações sejam como aquele incenso que está ali agora, diante da Arca da Aliança, depois da cortina do Santo dos Santos. Que o levantar das minhas mãos seja para ti, Senhor, como um sacrifício que é ofertado no templo todas as tardes. E isso significa que ele tá dizendo assim, Senhor, que eu encontre favor, que o meu sacrifício encontre aceitação e favor diante de Deus, que as minhas orações alcancem o céu. Que coisa linda, gente, que coisa linda. Davi não sabia do que nós sabemos. O que ele sabia era a revelação que ele tinha por meio do Espírito. Ele não sabia de toda a revelação que nós teríamos, que nós somos o templo. Ele não tinha as cartas paulinas, onde Paulo explica, nós somos o corpo, Jesus é o cabeça, vós sois o templo do Espírito Santo. Mas ele já predizia ali por meio do Espírito, olha, vai chegar um tempo em que o incenso vai ser a oração do povo de Deus. Vai chegar um tempo em que o sacrifício vai ser as nossas mãos levantadas.
e nós vamos encontrar favor. Temos que ter constância para com o Senhor. Verdade, Vanete. Essa palavra não sai da minha cabeça. Constância. É em tudo. Muitas das vezes nós somos tão rápidos para começar, mas nós não terminamos. Quantos livros nós já começamos e nós não terminamos? Quantas dietas que nós fizemos plano para tanto tempo assim e não completamos? Quantas vezes nós somos rápidos em começar um propósito diante de Deus, de jejum, de oração, de leitura bíblica, e nós não completamos? Mas a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o começo. Por quê? Porque muitas pessoas começam, mas nem todas terminam. Deus espera que nós sejamos constantes. Conseguimos por meio do Espírito Santo, mas também de uma disposição de coração, de fazer para Deus. Quando nós sabemos por que nós estamos fazendo e para quem nós estamos fazendo, isso nos dá força para ir até o final. O problema é quando a nossa motivação é errada, quando a gente faz pelo homem, quando a gente faz para agradar as pessoas, quando a gente faz para receber elogio, quando a gente faz para ser recompensado, para ser elogiado, para ser honrado pelas pessoas, aí rapidinho a gente vai desistir. Vão vir as tribulações, as lutas, e a gente vai falar, não quero mais. Mas quando a gente faz para a glória de Deus, aí a gente começa e a gente termina. Amém? Beber só uma água aqui, gente. Então vamos lá. E aí nós vemos aqui no Salmo 141 que ele começa... Gente, esse salmo é muito forte. Um dos salmos mais fortes, na minha opinião, principalmente para a minha vida. Ele diz assim: põe guarda a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Meu Deus. Deixa eu só cumprimentar aqui a Regina, minha irmã querida. Deus abençoe, Regina. Que prazer estar com você aqui conosco, viu? Continua sempre aqui, que a gente vai ficar muito feliz de te receber. Um abraço aí para o Marquinhos e eu ia falar para as crianças, mas para os meninos é melhor, né? Então vamos lá. Esse salmo, uma coisa que eu achei muito interessante é a maneira como Davi pede para que Deus controle a sua vida. Ele diz, olha só, assume o controle do que eu digo e guarda os meus lábios, nessa versão da NVT. Assume o controle do que eu digo e guarda os meus lábios. Não permitas que eu me desvie para o mal. Não deixa que eu participe de banquetes dos que praticam o mal. Firam-me os justos, se eles me corrigirem, será remédio que dá alívio. Não permita que eu o recuse. Você percebeu como que Davi pede para Deus para tomar o controle? Ele fala assim, não deixa eu fazer, não permita que eu faça, não deixes que eu participe, não permitas que eu recuse. Isso me lembrou, porque às vezes quando a gente olha assim, alguém falando assim, a gente pensa assim, olha, não é Deus, não, é você. É você que tem que controlar a sua carne. É você que tem que assumir o controle. Só que eu aprendi uma coisa, gente. Nós, por nós mesmos, nós somos tão falhos e pecadores. Por isso que Davi colocou em oração, Senhor, não me deixa fazer o que eu não devo. Não deixa eu falar o que eu não devo. Põe guarda a porta da minha boca, vigia a porta dos meus lábios, para que eu não fale algo que te ofenda, para que eu não fale algo que ofenda meu irmão. E aí, eu mesma, há algum tempo diria, mas não é Deus que te controla, é você que tem que se controlar. Mas aí, quando eu estava lendo esse salmo hoje, eu me lembrei da maneira como Jesus nos ensinou a orar, que é, não me deixe cair em tentação. Quando nós oramos a Deus, nós estamos pedindo o quê? Senhor, toma o controle da minha vida. Não deixa eu fazer o que eu quero. Não deixa eu fazer do jeito que eu acho certo. Não deixa eu tomar as decisões, Senhor. Não deixa eu falar o que eu não deveria. Não deixa eu me desviar. Não deixa eu participar. É claro que nós temos que tomar decisões. É claro que pecar ou não vai ser uma escolha da nossa vida. Mas na nossa oração nós podemos entregar o controle diante de Deus. Não me deixa cair em tentação, mas livra-me do mal. É muito importante nós entendermos esse... Gente, tem uma coisa que nós vamos ler em Provérbios, versículos falando sobre a língua. Como ela tem poder para matar, como ela tem poder para destruir, como ela tem poder para abençoar e dar vida, e como ela tem poder para amaldiçoar e matar. Quando nós declaramos sobre a nossa casa, que essa
casa só fica bagunçada, essa casa, porque dá tudo errado na minha vida. Você já viu uma pessoa que tá sempre reclamando? Hoje eu conversei com uma pessoa e falei, e aí, como é que estão as coisas? Tá tudo bem? Tá bem, mas esse frio... Alguns meses a gente tava reclamando do calor, vocês lembram? Porque tá calor demais, onda de calor, o negócio tá feio, nós vamos morrer queimado. Hoje nós estamos reclamando do frio. A gente não pode reclamar, gente. Tem que agradecer, porque nós temos coberta. Tem coberta na casa de vocês, gente? Fala aqui pra mim. Porque se não tiver, nós vamos chamar os irmãos. Nós vamos pedir para os irmãos que tem 2 compartilhar com o que não tem nenhum. Porque na minha casa tem um para cada. Mas ninguém tá passando frio. Todo mundo tá sendo coberto. Vocês têm roupa de frio, gente? Se não tiver também, peçam. Que nós vamos juntar a igreja, como na igreja primitiva. Quem tem 2 vai doar 1. Mas eu posso dizer por mim que o Senhor tem me coberto. Eu não tenho passado frio. Inclusive, olha só a blusa que minha sogra me deu. Minha sogra é uma bênção, gente. Vanilda, obrigada. Tô usando ela todo dia. Ai, gente, o Senhor é bom. O Senhor é bom, Ele nos veste, Ele nos cobre. No tempo da aflição, Ele está conosco, Ele é nosso refúgio, nossa fortaleza. Vai ter dias de inverno, vão ter dias de inverno, de um frio espiritual, de dificuldades, de escuridão, mas Ele continua sendo bom. Deus não mudou, em sua essência Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Nunca nos esqueçamos de que o nosso Pai nos veste como os lírios do campo, muito melhor do que os lírios do campo, nem Salomão, com toda sua glória, se vestiu como eles. Ele nos alimenta como os pássaros que voam no céu. Nós falamos um pouquinho sobre isso, né? Ontem, na live de ontem, nós precisamos confiar e parar de reclamar. Às vezes vem um probleminha, a gente reclama dos nossos filhos, a gente reclama da enfermidade, que às vezes é tão pequena. Louvado seja o Senhor pela vida, pelo ar que respiramos. Você pode encher o seu pulmão de ar? Se você pode encher o seu pulmão de ar, você tem 1 milhão de motivos para agradecer. Amém? Tantos moradores de rua no frio, é verdade, Vonete? É verdade. Nós como igreja temos que nos mobilizar para vestir os que não têm o que vestir. Jesus deixou isso claro, né? Então, põe guarda à porta da minha boca. Senhor, vigia os meus lábios. Eu fico imaginando um guarda mesmo, sabe? Um soldado assim, ó. Isso não deve sair da sua boca, então fecha ela. Isso, sabe? Vigia a porta dos meus lábios. Coloca um vigia. E Deus tem falado muito comigo, já falei aqui com vocês, como Deus tem ministrado isso no meu coração. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não saia da tua boca nenhuma palavra que não venha transmitir graça aos ouvintes. Nenhuma palavra, gente, isso é muito forte. Porque a Bíblia diz que nós vamos prestar conta de cada palavra frívola, fútil que nós falamos diante do grande trono de Deus. Então isso quer dizer que nós temos que colocar um guarda na porta dos nossos lábios e refletir sobre o que nós falamos. Será que temos falado palavras de gratidão ou reclamado? O que nós temos falado do nosso irmão? Será que, sabe por quê? Quando a gente reclama do irmão, quando a gente reclama de alguma situação, a gente está dizendo assim, Deus, eu acho que o Senhor errou. Eu acho que o Senhor errou, que essa pessoa não devia estar na igreja, que o Senhor não devia ter trago ela para perto de nós, não é? Eu acho que o Senhor errou com o pastor que o Senhor escolheu para nós. Eu acho que o Senhor errou com os líderes que o Senhor escolheu para nós. Porque toda autoridade é dada por Deus. Toda autoridade é dada por Deus. É Deus quem dá permissão para que ela receba a autoridade. Quando nós reclamamos da autoridade, nós reclamamos do próprio Deus. Quando nós reclamamos do irmão, nós reclamamos do Deus que permitiu que ele estivesse perto de nós. E nós temos que pensar sempre, se essa pessoa está aqui, é porque Deus tem um propósito. Ou é para eu abençoar a vida dela, ou porque ela vai me abençoar, me ensinando a ter paciência, me ensinando a amar. Então nós temos que vigiar o que sai dos nossos lábios. Amém? E é isso que eu queria falar desse versículo, né? Desse capítulo 141, que vai falar sobre a oração e sobre a vigilância, sobre a oração como uma oferta pura e sobre o sacrifício como alguém que busca favor e aceitação de Deus. Aleluia! Salmo 142, um salmo de lamento. Davi estava com certeza numa situação de perigo e solidão. Qual era a situação? Davi estava numa caverna.
Davi fugindo de Saul, fugido do inimigo, que ele não fez nada, ele só estava fazendo o que ele tinha que fazer, sendo corajoso e fazendo o que Deus o enviou para fazer. E aí, por causa disso, ele estava sofrendo grandes perseguições, e agora ele está numa caverna escura, e sozinho ele diz assim: clamo em alta voz, Senhor, ao Senhor, suplico pela misericórdia dele, derramo diante dele as minhas queixas e apresento as minhas angústias. Quando estou abatido, somente tu sabes o caminho que devo seguir. Aonde quer que eu vá, me preparo uma armadilha. Olha esse versículo. Procuro alguém que venha me ajudar, mas ninguém sequer lembra que eu existo. Davi estava numa situação onde ninguém se importava com ele. Era assim que ele se sentia, né? Claro que Deus sempre enviou pessoas ali para estarem com Davi. Mas ele se sentia como que abandonado, sozinho. Parece que ninguém se importa. Eu não tenho aonde me abrigar, ninguém se importa com o que acontece comigo. Então ele clama a Deus e ele diz: Senhor, tu és o meu refúgio, és tudo que desejo na vida. Uau! Apesar de eu estar sozinho, apesar de parecer estar abandonado, apesar de ninguém se importar, tu és a minha porção. Em outras versões fala: tu és a minha porção. Tu és o que eu desejo. Tu és tudo que desejo na vida. Mas ele deixa claro: olha, ouve o meu clamor, pois estou muito fraco. Sossô, bem-vinda, querida, Deus te abençoa. Tô contando que hoje eu tô um pouquinho diferente, mas sou eu, viu, Lorena? Lorena Oliveira. Só que um cabelo diferente. Um novo tempo, que eu tô profetizando, um novo tempo, uma nova estação. Amém? Mas sou eu, gente. Nós estamos meditando no Salmo 142 de Davi, onde ele estava na caverna sofrendo por perigos e solidão. Então ele diz para Deus: olha como ele é sincero: Senhor, ouve o meu clamor, pois estou muito fraco. Deus sabe. Não precisamos esconder nada de Deus. Deus sabe da nossa situação. E o que ele quer é um coração sincero, íntegro, alguém que diz verdadeiramente: eu preciso de ti, eu sou fraco. Nós não somos fortes, gente. A nossa força vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Nossa vida é como a flor da Eva. Então, de que nós temos para nos orgulhar? Nada. Amém? Gostou, Sossô? Tô diferente, né? Cortei umas pontas que já tava assim, mais de meses aí para cortar, talvez quase um ano, mas tá bom. Vamos lá. Versículo 7 do 142. Tira-me da prisão para que eu te dê graças. Os justos se juntarão ao meu redor, pois tu és bom para mim. Glória a Deus. Davi sempre começa o salmo de lamento com um clamor por misericórdia, e ele termina o salmo sempre com uma esperança. Ele termina o salmo com uma adoração, um cântico de adoração. Tu és bom para mim. Ele sabia que Deus era bom, apesar de todo o seu sofrimento. 143 também de Davi. 143 é um salmo lindo, gente. É um clamor por ajuda e por orientação. Ele diz assim: ouve, Senhor, a minha oração, escuta a minha súplica, responde-me, pois és fiel e justo. Não leves teu servo a julgamento, pois diante de ti ninguém é inocente. Olha como que Davi já tinha uma ciência da graça de Deus e da misericórdia dele. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O que significa que ninguém poderia cumprir toda a lei perfeitamente e acessar o céu por crédito próprio. Todos precisam de redenção. Todo ser humano. Não existe um ser humano que vai chegar diante do trono e vai falar: olha, eu não precisei de Jesus porque eu fiz tudo certo. Nenhum ser humano. Davi está falando aqui, diante de ti ninguém é inocente. Todos são pecadores. Ele tinha uma consciência da graça de Deus, da salvação que vem pela misericórdia de Deus e da redenção que vem da parte de um sacrifício que só Deus poderia fazer. Deus, homem encarnado, Jesus Cristo, que morreu no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos ser declarados inocentes diante de Deus. Ele vai dizendo no versículo 4: vou perdendo todo o ânimo, estou tomado de medo.
Lembro-me de tempos passados, reflito em todas as tuas obras e penso em tudo o que fizeste. Olha como é importante recordar os feitos do Senhor, para que a nossa esperança seja reavivada. Levanto as minhas mãos a ti em oração e anseio por ti, como a terra seca tem sede de chuva. Uau! Às vezes eu gosto de ir lá para fora que nem uma doida e levantar minhas mãos para o céu. Às vezes eu acordo de manhã, levanto as mãos para o céu e falo um bom dia para Jesus, agradeço porque o sol novamente nasceu e juntamente com ele a misericórdia de Deus. Nós vemos que o levantar das mãos é como o sacrifício da tarde. E aqui Davi está falando, eu levanto as minhas mãos para ti em oração. Esse levantar das mãos demonstra aonde nós temos colocado a nossa esperança, é para o alto. Eu tenho falado muito isso aqui, nós olhamos tanto para baixo. Nós estamos tão focados lá embaixo, pegando muitas das vezes abatidos, muitas das vezes focados no que é da terra. Mas quando nós levantamos as nossas mãos e olhamos para cima, nós estamos dizendo para a nossa alma, foca no que é do alto. Eu elevo os meus olhos para o monte, mas de onde vai me vir o socorro? O meu socorro vem daquele que criou os céus e a terra. Amém? Aí ele continua, tem um interlúdio, né? Selá, nas versões mais antigas, e ele continua agora clamando pela orientação. Vem depressa, Senhor, não te afasta de mim, faz-me ouvir o teu clamor a cada manhã, tá vendo? Como que, eu sempre gosto disso, como que a live, as coisas elas repetem, como se Deus quisesse mesmo focar em assuntos específicos nas lives específicas, mesmo independente de quais salmos, quais capítulos da Bíblia a gente fala numa live só. Eu falei que Deus espera que a nossa oração seja como um incenso, que era trocado diariamente, né? Que era colocado ali diariamente no altar de ouro, em frente ali, né? Do Santo dos Santos, e as mãos levantadas como oferta da tarde. Aqui Davi está falando, faz-me ouvir teu clamor, teu amor, faz-me ouvir do teu amor a cada manhã, pois confio em ti. A cada manhã. Gente, todos os dias nós temos que ouvir do amor do Senhor, porque a nossa alma tem sede de Deus. A nossa alma, ela tem sede da eternidade. Nós vamos ver isso em Eclesiastes. Deus colocou em nós um vazio que só a eternidade vai conseguir suprir. Por isso que quando a gente fala das coisas que são eternas, a gente se sente preenchido. É verdade ou não é? A gente começa a falar da Bíblia, a gente começa a falar da palavra de Deus, parece que o coração preenche. E é todo dia. Ele diz, me faz ouvir do teu amor a cada manhã. E é no início do dia. Olha só, demonstrando a prioridade. Ele continua pedindo direção. Ele diz, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que teu Espírito bondoso me conduza adiante por um caminho reto e seguro. Eu vou falar desse versículo, deixa eu só ler. Que a Regina disse, lendo a Bíblia encontrei vários erros, todos eles em mim. Exato. Exato, Regina. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu percebo quão pecadora e necessitada eu sou de Deus. Graças a Deus, porque temos Jesus Cristo. Amém? Olha que interessante, que o teu Espírito me conduza por um caminho reto e seguro. Quando a gente pesquisa na Bíblia Strong, fala que uma referência messiânica pode ser esse versículo, falando que, porque lá em Atos a gente vai ver que o evangelho era muitas vezes chamado de o caminho, com C maiúsculo. Pregaram o caminho para aquela cidade. Aquelas pessoas escolheram o caminho. Então, o evangelho de Jesus e o próprio Jesus, ele se denomina assim, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem nos conduz para o caminho é o Espírito do Senhor. Versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu Espírito bondoso me conduza adiante por um caminho reto e seguro. O Espírito Santo nos leva a Jesus. É por isso que a gente tem que entender uma coisa, que as pessoas não vão à salvação de Cristo por intermédio do nosso esforço. Se eu pregar todo dia para o meu filho, ele vai se converter. Não vai. Sabe por quê? Não é que a gente tem que deixar de pregar. Acima de tudo, nós temos que ser um testemunho. A nossa vida deve ser a pregação. Mas olha que interessante. Às vezes a gente quer que a pessoa seja salva porque por muito nós repetirmos, por muito nós insistirmos. Mas tem uma coisa que é fato, é que quem conduz alguém para a salvação é o Espírito Santo.
A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem traz o entendimento, é ele quem revela para a pessoa. O Espírito Santo, ele revela para a pessoa que ela é pecadora e que ela precisa de Jesus. É ele quem convence, diz as Escrituras, do pecado, da justiça e do juízo. Então, você quer uma oração mais eficaz? Ore assim: Espírito Santo, conduza o meu filho à salvação. Às vezes a gente fica assim: como é que eu vou pregar? Eu tenho que pesquisar. Eu vou pregar assim para que meu filho seja assim. E não, deixa eu te falar uma coisa. Ore, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Pô, gente, deixei minha caneta destampada e ela fez uma bagunça na minha Bíblia aqui. Perdão. É porque eu fiquei chateada que manchou minha Bíblia. Então, você quer orar pela salvação de alguém? Ore assim: Espírito Santo, conduza essa pessoa ao caminho reto e justo, que é Jesus. Espírito Santo, conduza os meus filhos a Jesus. Aquilo que couber a mim fazer, eu não estou falando que a gente tem que entregar e dizer: não, então é Deus que faz, eu vou viver minha vida e vou esquecer dos meus filhos. Não. Você vai orar por eles. Porque a oração de uma mãe, eu tenho certeza que é um incenso agradável que o Pai escuta. Ore pelos seus filhos, ore pelos perdidos, para que o Senhor os conduza, para que o próprio Espírito do Senhor os conduza a esse caminho que é o Senhor Jesus. Amém? Irmã Rose, seja bem-vinda, querida. Que saudade de você. Vamos nos ver no sábado, né? Se Jesus permitir. Eu estou com tanta expectativa para sábado, gente. Gente, eu li a apostila ontem, tá uma bênção. Nós vamos aprender muito e eu oro para que seja um tempo de esclarecimento, de entendimento, onde o Senhor vai tirar todo o engano, todo o medo e vai levar pessoas a um lugar onde nós estaremos revestidos com a armadura de Deus. Amém? Quem pode, se inscreva para esse curso. Vai ser uma bênção no sábado na sede. Mais informações, pode mandar mensagem para mim no privado. Amém? Então, ore assim, para que Deus conduza o pecador à salvação. Amém? Tem alguém me ligando, não sei quem é. Se Deus quiser, não é nada. Salmo 144, mais um salmo de Davi. Esse salmo, ele tem muitos elementos que nós já lemos em outros salmos. Davi começa falando assim, ó: o Senhor treina as minhas mãos para a guerra e dá aos meus dedos habilidade para a batalha. Vocês já perceberam, lendo a Bíblia aqui e através das lives, que a gente não tem glória nenhuma? O homem não tem glória nenhuma? Quando o homem vence é porque Deus treinou para a batalha. Por quê, gente? Lembra que é o orgulho que nos afasta de Deus? Uma coisa que Deus deixa claro: o querer e o realizar. Tudo vem de Deus. Quando nós fazemos alguma coisa, fazemos porque Ele nos dá força. Davi entendia isso, que ele está falando assim, ó: Deus é a minha rocha, é Ele quem treina as minhas mãos para a batalha. É Ele, não é a minha capacidade. Não é porque eu sou um guerreiro treinado. Não é que a gente vai deixar de treinar, não é que a gente vai deixar de se preparar, porque a Bíblia diz lá em Provérbios, nós vamos ver, que o machado ele precisa ser afiado. Para que o trabalho seja mais fácil, o machado precisa ser afiado. Então, se Deus me chamou para pregar o evangelho, obviamente que eu tenho que ler a Bíblia e estudá-la. Eu não vou achar que Deus vai me dar tudo por revelação. Eu tenho a minha parte, mas eu sei que aquilo que eu aprender é porque Ele me deu capacidade de aprender. Aquilo que eu tiver contato, cada material que eu comprar, é porque Ele me deu capacidade para comprar. É tudo dele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A glória seja dada a Jesus Cristo para sempre e sempre. Amém. Davi continuou dizendo: Ele é o meu aliado, Ele é minha fortaleza, Ele é minha torre forte, Ele é meu libertador, Ele é meu escudo em quem refugio. Ele faz essa pergunta: ó Senhor, quem são os seres humanos para que preste atenção neles? Quem são os simples mortais para que neles o Senhor pense? Nós já lemos isso em outro salmo, né? E aí ele vai falando: abre os céus e desce. Uau! Abre os céus e desce, rasgue os céus e desce. Toca os montes para que deles soltem fumaça. Glória a Deus. Estende a tua mão desde o céu e salva-me. Tira-me de águas profundas. Livra-me do poder dos inimigos. E aí ele começa a declarar. Olha como é que o salmista declara. Que os nossos filhos floresçam na juventude como plantas viçosas. Que os homens, né, os nossos filhos homens,
Cadê eu ia pegar outra Bíblia, mas não tá aqui. Que os nossos filhos floresçam como plantas viçosas. Que as nossas filhas sejam como colunas graciosas, esculpidas para enfeitar um palácio. Olha só, o poder do homem, ele é uma planta viçosa. E a planta viçosa, ela dá essa ideia de prosperidade. Mas mais... Não, tem aqui ainda. Obrigada, mãezinha. Mas mais do que... Tô aqui na casa da minha mãe de novo. Vocês viram, né? Que tá diferente aqui atrás. Mas mais do que isso, a planta viçosa, ela dá essa ideia de varonilidade, de poder, de saúde. Que os nossos filhos sejam como plantas viçosas. E as filhas? São como colunas esculpidas. O que é uma coluna, gente? Coluna dá sustentação. Nós vamos ver lá em Provérbios que a mulher sábia, ela edifica uma casa, mas a tola, ela derruba. Então aqui tá falando que as nossas filhas sejam como uma coluna esculpida, ou seja, ela é base, mas ela é forte, mas ela é bonita. Ela traz como Esther, as pessoas que a veem, elas veem favor nela. E novamente, eu não tô falando do padrão da humanidade, de beleza. Eu tô falando de alguém cujo Espírito Santo formoseia o rosto. Porque o padrão da humanidade é vaidade. Né? Eu fiz esse tratamento aqui no cabelo, daqui a pouco passa, gente. Hoje eu tô assim, amanhã tá cheio de frizz, tá tudo certo. Tá tudo certo, que Jesus nos ama. Né? A glória do homem é a vaidade. Mas as nossas filhas, elas vão ser como uma coluna. Os nossos filhos como plantas viçosas. Davi tá profetizando isso, e você pode profetizar também. A coluna sustenta a casa dela e traz graça e beleza. Uau! Que os nossos celeiros fiquem cheios da colheita de trigo. Desculpa, que os nossos celeiros fiquem cheios de colheitas de todo tipo. Ou seja, provisão, não vai faltar nada na nossa despensa. Deus vai nos dar tudo que nós precisamos. Ele vai encher os nossos celeiros. Os nossos rebanhos nos campos se multiplicarão aos milhares e até às dezenas de milhares. Provisão e prosperidade. Que os nossos bois fiquem carregados de alimentos, que nenhum inimigo rompa os nossos muros. Que não haja grito de angústia nas praças. Como felizes são aqueles que vivem desse modo. Verdadeiramente felizes são aqueles cujo Deus é o Senhor. As nações têm seus deuses com D minúsculo. Tem pessoas que têm seus deuses, mas aquele cujo Deus é Yahvé, o Senhor que fez os céus e a terra, e aquele que escreveu, que é o autor da palavra, essa pessoa é feliz. Seus filhos são prósperos, sua casa é próspera e abundante. Então quer dizer que a gente vai ter dinheiro e que nossos filhos nunca vão ter problema nenhum. Não é isso. Mas que apesar de tudo isso, nós vamos ter alegria no Senhor. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz, mesmo quando passarmos por vales de sombra da morte. Não temeremos mal algum, porque Ele será conosco. Amém? O Salmo 145, para a gente terminar, é um salmo que é um acróstico também. O que é um acróstico? Começa com cada letrinha, né, do alfabeto, e aí no alfabeto hebraico ele começa com a letra A, assim como que seria a nossa letra A, mas que para eles é... Deixa eu ver aqui no Salmo 119. Aleph. Então começa com a letra A, que seria para nós a primeira letra do alfabeto, do nosso alfabeto, mas para eles o alfabeto grego, Aleph. E aí começa uma palavra com aquela letra. Bet, começa uma palavra com aquela letra. Gimel. Então o Salmo 145 é um acróstico. Tem alguns versículos muito lindos que eu queria ressaltar, que eu achei muito legal, é que começa com exaltação também de Davi, né? Senhor, eu te exaltarei, te louvarei para sempre, todos os dias eu te louvarei. Olha só, a constância, novamente, né, Ivonete? Todos os dias eu te louvarei. Sim, louvarei teu nome para sempre. Grande é o Senhor, Ele é digno de louvor. É impossível medir a sua grandeza. Falamos tanto de filhos também, olha esse versículo, que cada geração comunique para a próxima geração das tuas obras e proclame o teu poder. Uma geração conta a outra geração. Nossos filhos precisam ouvir a palavra e nós precisamos contar. E eu sei que tem pessoas aqui que não têm filhos ou que já têm filhos mais velhos, mas aí nós temos que contar para a próxima geração sendo um testemunho vivo. Não só os filhos da nossa carne, mas temos filhos espirituais, pessoas às quais nós podemos ministrar.
ministrar na vida dessas pessoas, ter filhos espirituais para discipular. Jesus falou: ide, vão e façam discípulos, ensina eles a seguir tudo que vos tenho ordenado. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor é misericordioso e compassivo, lento para se irar, graças a Deus, pela sua longanimidade, e cheio de amor. O Senhor é bom para todos. Todas as tuas obras te darão graças, os teus fiéis te louvarão. Anunciarão teus feitos poderosos e a majestade e glória do teu reino, porque o teu reino é para sempre. O Senhor sempre cumpre as suas promessas, é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ajuda os que caíram e levanta os que estão encurvados sob os pesos das suas cargas. Meu Deus! Deixa eu marcar esse versículo aqui, gente, que eu não tinha marcado. O Senhor levanta os caídos e os que estão encurvados sob o peso das suas cargas. Glória a Deus, porque Deus é longânimo. O que significa isso? Significa que Ele é paciente. Ele não é explosivo como muitas vezes nós somos. Ele não desiste das pessoas como muitas vezes nós desistimos. Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Amém? Quando nós caímos, Ele nos levanta, Ele nos toma pela sua mão direita e nos levanta. Ele levanta os que estão encurvados sob o peso das suas cargas. Glória a Deus. É o Senhor quem provê o alimento a todos conforme eles precisam. Vocês conseguem perceber como o salmista mostra a soberania de Deus? Ninguém vive por si só. Ninguém pode dizer: eu não preciso de Deus, eu vivo sozinho, pela força do meu braço eu conquisto o que eu quero. Não. É Deus que é longânimo. E é Ele quem nos dá o alimento. Porque se Deus disser: a sua vida acaba hoje, meu filho. Se Deus disser: hoje eu te coloco numa cama, nós não temos controle nenhum da nossa vida. Nenhum. Por isso nós dependemos totalmente do Senhor, porque é Ele quem nos dá o alimento. Quando tu abres a tua mão, satisfazes o anseio de todos os seres vivos. O Senhor é justo em tudo que faz e cheio de bondade. Aí tem esse versículo que eu amo. Vou até marcar com marca-texto aqui. O Senhor está perto de todos os que o invocam. Sim, está perto de todos que o invocam com sinceridade. O salmista, ele deixou muito claro isso. Davi deixou muito claro isso, a sinceridade dele perante o Senhor. Eu não posso esconder nada. Ele está vendo que eu estou fraco. Ele está vendo que eu estou caído. Ele sabe do que eu preciso. Então, se isso é o que eu preciso, vá para a presença de Deus com sinceridade. Senhor, eu tenho dificuldade. Me ajuda a ler a palavra. Me ajuda a buscar o que eu preciso buscar. O que eu quero fazer eu não faço. O que eu não quero, isso eu faço. Me ajuda, Senhor, porque estou fraco. Tua palavra diz que o Senhor toma pela mão aquele que está caído. Toma-me pela mão e você vai ver o Espírito Santo revigorando as suas forças. Porque Ele está perto. Deus não é um Deus que está longe, lá no céu, e a gente aqui na terra abandonado. Ele está perto de todos os que o invocam, mas de todos que o invocam em sinceridade. Muitas pessoas invocam o nome do Senhor por aquilo que elas podem ganhar de Deus. Muitas pessoas invocam o nome do Senhor para conquistar coisas na terra. Mas aquele que o invoca e busca Ele com sinceridade, esperando apenas tê-lo como uma porção, tendo Ele como a sua porção, como o salmista falou: tu és tudo que eu preciso. Então, Ele está perto desses que o invocam em sinceridade. Amém? Ele concede os desejos dos que o temem. Meu Deus! Ele concede os desejos dos que o temem. Ouve seus clamores e os livra. O Senhor protege a todos que o amam, mas destrói os perversos. Louvarei ao Senhor, e que todos na terra louvem o seu santo nome para todos sempre. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Nós te louvamos e agradecemos, Senhor, porque só sabemos que sabemos pela tua palavra e pelo revelado teu Espírito. Ajuda-nos a viver em conformidade com a tua Escritura. Espírito Santo, guia-nos num caminho reto e justo. Guia-nos a Jesus. Torna-nos a imagem do Filho. Perdoa as nossas iniquidades e nos leva, Senhor, a um caminho de santificação e de pureza.
pelo sangue de Jesus. Obrigada por essa live, pela vida de cada um que está aqui online, Senhor. Obrigada por ter aumentado, Senhor, a fome e a sede do coração de cada um, para se dedicar a estar aqui, Senhor, gastando tempo para ouvir daquilo que edifica e que constrói, não daquilo que destrói, que é fútil. Obrigada, Senhor, pela vida destes. Obrigada pela vida daqueles que ainda vão ouvir essa live, que ela seja edificante, que o Senhor revele a cada um como aplicar de forma prática na vida deles, ó Deus, de forma individual e prática, o Teu Espírito Santo venha revelar. E que essa live não tenha sido em vão, mas que seja para a glória do Teu nome. Amém. Obrigada, irmãs e irmãos, a todos aqueles que ficaram até o final. Obrigada, Sossô, Regina, Vanilda, Ivonete, Dona Piedade e Dani. Obrigada pela companhia de vocês. Vocês são uma bênção na minha vida. Que Deus abençoe vocês. E amanhã vamos terminar o livro de Salmos. Semana que vem, gente, Provérbios. Preparem-se para as lapadas. Preparem-se para apanhar juntamente comigo com esse livro de sabedoria que nos ensina a praticar. O livro de Provérbios é um livro de prática. Por isso, cada versículo, não sei nem como é que eu vou fazer aqui, gente, sinceramente. Deus proverá, que é Ele que faz, né? Falei que é Ele que faz. Cada versículo tem um ensinamento prático de sabedoria, para que nós venhamos viver em conformidade com a palavra de Deus, em conformidade com o caráter de Deus. Vai ser muito edificante, né? Amanhã vamos terminar Salmos e semana que vem vamos meditar em Provérbios e vai ser bênção. Obrigada, gente, a todos que ficaram até o final. Beijo. Não sei se a Dona Leni vai ver, mas se você for ver, Dona Leni, beijo, obrigada por tudo e por tanto a todos vocês e até amanhã, se Jesus permitir. Amém? Com Deus. Amém. Deus te abençoe também, Sossô. Beijinho. Até amanhã, viu, gente? Foi um prazer estar com vocês aqui. Tchau, tchau.